Se você tem 35 anos ou mais e acredita que a vida já lhe mostrou tudo o que tinha para mostrar, deixe-me ser direto. Você pode estar redondamente enganado. Sim, talvez você tenha trabalhado duro, seguido todas as regras e ainda assim sente um vazio que não sabe explicar. Já pensou que o problema pode não estar na vida, mas na forma como você conversa com si mesmo? E se eu lhe dissesse que em apenas 3 dias existe uma frase simples capaz de começar a virar essa chave e que quase ninguém tem coragem de usar? Quantas vezes você já se pegou dizendo em silêncio: eu não sou bom o bastante, isso não vai dar certo, eu não nasci para isso? E depois se perguntou por que sua vida parecia presa em um ciclo de frustrações? Não é coincidência. As palavras que você repete para si mesmo são ordens silenciosas para a sua mente, e ela sempre obedece. Quando entrevistei alguns dos homens mais bem-sucedidos do início do século, notei algo em comum. Todos tinham uma forma poderosa de diálogo interno. Andrew Carnegie, por exemplo, acreditava que antes de convencer o mundo, era preciso convencer a si mesmo. Ele não acordava pela manhã se perguntando se iria vencer. Ele acordava se dizendo que já havia vencido, apenas estava cumprindo o caminho até a vitória. Henry Ford, antes de construir a indústria automobilística que mudou a história, costumava repetir mentalmente que era possível criar um carro para o homem comum. Não uma vez, mas todos os dias. Até que essa ideia se enraizou tanto que a realidade não teve outra escolha senão acompanhar sua crença. Eu mesmo, em uma fase difícil da minha vida, quando os fracassos pareciam me esmagar, experimentei algo transformador. Passei 3 dias inteiros falando comigo mesmo, em voz alta, como alguém que fala a um amigo querido. No início soava estranho, quase artificial, mas à medida que os dias passavam, comecei a sentir que algo dentro de mim mudava. Eu dizia: você já superou tempestades antes, pode superar esta também, continue. Repeti isso como quem joga lenha em uma fogueira prestes a apagar. E para minha surpresa, aquela chama voltou a crescer. Esse exercício de 3 dias pode parecer simples demais para mudar alguma coisa, mas não é. A ciência da mente, que eu estudei muito antes de escrever minhas obras, revela que tudo o que você repete para si mesmo, com emoção e convicção, acaba sendo aceito pelo subconsciente. E o subconsciente, uma vez convencido, começa a trabalhar silenciosamente para transformar essa ideia em realidade. É por isso que tantas pessoas passam anos sabotando a si mesmas sem perceber. Porque a voz que mais ouvem é a que diz que elas não são capazes. Então pergunte-se, e se durante 3 dias você falasse consigo mesmo de uma forma completamente diferente? E se todas as manhãs, ao invés de abrir os olhos e pensar nas contas, nas obrigações e nos problemas, você começasse dizendo em voz alta: eu sou capaz, eu sou digno, eu sou imbatível? Parece ousado? Pois é exatamente esse tipo de ousadia que separa os que vencem dos que apenas sobrevivem. Veja, o mundo não reage ao que você deseja em silêncio, ele reage ao que você acredita com intensidade. E a crença nasce das palavras que você ouve mais vezes, principalmente as que vêm de você mesmo. É por isso que ao longo de 3 dias, esse diálogo interno não deve ser tímido nem hesitante. Diga as palavras com firmeza, como quem anuncia uma verdade e não apenas uma esperança. Porque quando você faz isso repetidamente, cria uma espécie de contrato interno, e a mente passa a agir de forma alinhada com o que você declarou. Pense em todas as vezes que você hesitou antes de tomar uma decisão importante. Naquele instante, a voz interior disse que não era hora, que era arriscado, que você não tinha tudo o que precisava. Mas, e se nesses mesmos momentos, uma outra voz, firme, encorajadora, confiante, tivesse dito: vai, você tem o que é preciso, e se não tiver, aprenderá no caminho. Quantas oportunidades você teria agarrado?
quantas portas já estariam abertas agora. Por isso, durante 3 dias, ao acordar, ao enfrentar um desafio, ao se olhar no espelho, fale consigo mesmo como alguém que já decidiu vencer. Não importa se ainda há dúvidas, não importa se o medo ainda sussurra que vai dar errado. A mente acredita no que é dito com mais frequência e convicção. E quando ela acredita, não há limite para o que você pode conquistar. Uma mente confusa é como um barco sem leme, à deriva, movido apenas pelos ventos do acaso. Vi homens trabalharem como gigantes, com força e determinação, mas fracassarem porque não sabiam, de fato, para onde estavam indo. Não é falta de esforço que destrói a maioria dos sonhos, mas a ausência de um destino claro. Andrew Carnegie, em nossa célebre conversa, me disse algo que nunca mais esqueci. Uma meta bem definida é o ponto de partida de toda conquista. E ele tinha razão. Ele não construiu seu império pensando apenas em ganhar dinheiro. Ele tinha uma visão cristalina de onde queria chegar, e cada decisão, cada parceria, cada passo dado obedecia a esse mapa mental. Quando não há clareza, a vida se torna uma sequência de movimentos aleatórios. Você acorda, trabalha, paga as contas, enfrenta os problemas e no final do mês está exatamente no mesmo lugar onde começou. Quantas pessoas vivem assim? Anos inteiros desperdiçados porque nunca pararam para escrever com precisão o que realmente querem alcançar. E quando eu digo escrever, não é apenas rabiscar desejos soltos, mas detalhar objetivos como quem descreve uma cena que já pode ver diante dos olhos. Se você quer liberdade financeira, por exemplo, o que isso significa? Quanto dinheiro? Até quando? Com que propósito? Sem essas respostas, o objetivo não passa de um sonho nebuloso, e sonhos nebulosos não mobilizam a mente nem o coração. Aprendi que a mente humana é como um imã. Ela atrai aquilo que é definido com intensidade e repetição. É por isso que, em todos os meus estudos sobre sucesso, encontrei uma lei imutável. A clareza cria poder. Henry Ford, antes de construir sua linha de montagem revolucionária, não apenas sonhava com automóveis. Ele via, mentalmente, homens comuns operando máquinas extraordinárias. Via carros acessíveis a qualquer trabalhador. Via o futuro com riqueza de detalhes. E quando a visão é clara, as oportunidades parecem surgir do nada. As pessoas certas aparecem. Os recursos são atraídos, porque tudo na sua conduta começa a apontar na mesma direção. Eu mesmo passei por um período em que tudo parecia confuso. Tinha ideias, tinha vontade, mas não tinha um destino traçado. E foi quando comecei a escrever, todos os dias, exatamente o que eu queria construir, como queria impactar as pessoas, qual legado desejava deixar. Essa prática mudou tudo. Em pouco tempo, comecei a perceber que minha mente trabalhava mesmo enquanto eu dormia, encontrando soluções, enxergando caminhos que antes estavam invisíveis. Era como se tivesse acendido uma luz num quarto escuro onde eu vivia tateando. Por isso, durante 3 dias, separe um tempo só para definir o que você realmente quer da vida. Escreva como se estivesse descrevendo uma fotografia do futuro. Não se limite a dizer, quero sucesso. Diga o que sucesso significa para você. Onde estará morando? Com quem estará? O que terá construído? Que sentimentos terá ao chegar lá? Quanto mais vívida e detalhada for a sua visão, mais poderosa se torna a sua capacidade de atraí-la. A mente não trabalha bem com ordens vagas. Ela precisa de instruções claras para mobilizar seus recursos internos e externos. E aqui está algo fascinante. Quando você escreve e lê seus objetivos repetidamente, seu subconsciente começa a aceitá-los como realidade inevitável. Isso altera sua postura, suas escolhas, até as oportunidades que você enxerga. O que antes parecia impossível começa a parecer alcançável. E quando essa convicção nasce, é como se todo o universo conspirasse para abrir os caminhos.
Andrew Carnegie me disse que esse foi o segredo dele. Primeiro, ver com clareza, depois, agir com convicção. Sem essa clareza, até mesmo o maior dos esforços pode acabar em frustração. Com ela, até passos pequenos se transformam em avanços extraordinários. Houve um tempo em que tudo parecia desmoronar. Perdi contratos importantes, parcerias ruíram e por alguns instantes acreditei que talvez minha trajetória tivesse chegado ao fim. Lembro-me de caminhar sozinho numa rua silenciosa, com o peso de todas as expectativas sobre meus ombros, sentindo o vento frio no rosto e me perguntando se tudo o que eu havia construído desmoronaria de vez. Mas foi nessa noite que algo dentro de mim mudou. Em vez de me perguntar por que isso está acontecendo comigo, fiz uma pergunta diferente. O que posso aprender com isso que me tornará mais forte? Essa simples mudança de perspectiva não eliminou as dificuldades, mas me deu um novo olhar sobre elas. Percebi naquele instante que cada obstáculo carrega dentro de si um presente oculto, uma lição que só pode ser aprendida no calor da adversidade. Foi exatamente assim com Thomas Edison. Antes de dar ao mundo a lâmpada elétrica, falhou mais de 10.000 vezes. 10.000! A maioria das pessoas, após algumas tentativas frustradas, teria desistido. Mas Edison via cada fracasso como mais um passo rumo ao sucesso, e não como um veredito final. Ele costumava dizer: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. E foi essa visão que o manteve firme até transformar a noite em dia para toda a humanidade. Também vi, ao longo dos anos, homens e mulheres que sucumbiram diante das primeiras tempestades. Pessoas brilhantes, com talentos raros, que nunca chegaram a realizar seu potencial porque deixaram a derrota esmagar o espírito antes mesmo da vida lhes dar uma segunda chance. A diferença entre esses e os que escreveram seus nomes na história não foi sorte, mas resiliência. A capacidade de permanecer de pé quando tudo ao redor parece querer derrubá-lo. Nos dias que se seguiram àquela noite difícil da minha vida, comecei a enxergar cada revés como um treino. Se uma porta se fechava, eu me perguntava onde outra poderia se abrir. Se um plano fracassava, eu estudava as falhas para voltar mais preparado. Esse hábito criou dentro de mim uma espécie de blindagem emocional. Não que a dor desaparecesse, mas ela deixava de ser um fim em si mesma e passava a ser combustível para seguir em frente. E há algo poderoso nisso. A mente humana, quando treinada para extrair lições da dor, para ver na queda a oportunidade de crescer, desenvolve uma coragem silenciosa, quase inabalável. As tempestades continuam vindo, mas elas já não têm o mesmo poder de antes. É como uma árvore cujas raízes se aprofundam a cada ventania. As folhas podem cair, os galhos podem se partir, mas o tronco permanece firme, pronto para florescer novamente quando a primavera chegar. Com o tempo, compreendi que é exatamente essa postura que separa os que alcançam grandes feitos dos que apenas sobrevivem. Não existe vida grandiosa sem desafios à altura. E cada desafio, por mais amargo que pareça, traz consigo a chance de se tornar alguém mais sábio, mais forte, mais preparado. A vida não é feita para nos poupar, é feita para nos moldar, e é a resiliência que garante que não seremos quebrados no processo, mas lapidados para algo maior. Ao longo da minha vida, descobri que a crença em si mesmo é a linha divisória entre aqueles que realizam feitos extraordinários e aqueles que apenas sonham com eles. Vi homens de talento brilhante sucumbirem não por falta de capacidade, mas porque nunca acreditaram verdadeiramente que eram dignos de alcançar algo maior. E vi outros, aparentemente comuns, sem recursos ou educação privilegiada, romperem todas as barreiras simplesmente porque ousaram dizer a si mesmos: eu posso, eu vou, nada vai me deter. Lembro-me dos irmãos Wright, ridicularizados por acreditarem que o homem poderia voar.
A ciência da época os desacreditava, a sociedade os via como excêntricos e até os jornais zombavam da ideia. Mas eles não precisaram que o mundo acreditasse primeiro. Antes de a humanidade ver um avião riscando os céus, eles já se viam voando. Essa convicção silenciosa, mas inabalável, foi a força que os levou a insistir quando todos diziam que era impossível. E no fim, a história provou que estavam certos. Vi o mesmo tipo de crença em Eleanor Roosevelt. Sob críticas severas e olhares desconfiados, ela caminhava com uma calma e uma firmeza que deixavam claro. Não era a opinião dos outros que definiria seu valor, mas o que ela sabia a seu próprio respeito. Essa serenidade é o que chamo de autocrer. A capacidade de permanecer fiel à própria visão quando ninguém mais acredita nela. Eu mesmo já atravessei fases em que a dúvida parecia uma sombra constante. Houve um período em que tudo parecia incerto, as contas, os projetos, o futuro. Mas aprendi que a mente precisa de declarações firmes para vencer os sussurros da incerteza. Passei a começar os dias declarando em voz alta que eu era capaz, que eu encontraria soluções, que não desistiria. E quanto mais eu repetia essas palavras, mais meu espírito se alinhava com elas, até que a dúvida perdeu a força. É impossível nutrir crença genuína e, ao mesmo tempo, permanecer paralisado. A crença verdadeira exige movimento. E aqui está algo que a maioria ignora. Acreditar não é um ato de arrogância. Não é gritar ao mundo que você é invencível. É um compromisso silencioso, feito entre você e você mesmo, de não permitir que os fracassos ou as opiniões alheias ditem o tamanho dos seus passos. É a decisão de confiar no próprio potencial, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Porque o caminho só se revela completamente para quem tem coragem de dar os primeiros passos na escuridão. Quando você passa a alimentar essa convicção todos os dias, não de vez em quando, não apenas nos momentos de facilidade, mas principalmente quando tudo parece desmoronar ao seu redor, quando o medo e a dúvida tentam tomar conta, algo extraordinário começa a acontecer. As oportunidades que antes pareciam distantes, quase impossíveis, começam a surgir de maneira inesperada, como se a vida tivesse ouvido sua determinação e resolvesse abrir caminhos que antes estavam invisíveis. As pessoas certas aparecem nos momentos certos, não por coincidência, mas porque sua energia, sua postura e sua crença começam a atrair conexões que ressoam com seu propósito. E não é apenas isso. Sua postura muda de dentro para fora. O jeito de falar ganha firmeza. Sua voz transmite autoridade e confiança. O modo como caminha transmite segurança. Até o olhar passa a refletir alguém que sabe aonde quer chegar. Sua mente, antes assombrada pela hesitação, começa a tomar decisões rápidas, acertadas e alinhadas com seus objetivos. Cada desafio deixa de ser um obstáculo intransponível e passa a ser um teste, uma oportunidade de mostrar a si mesmo que você é capaz de superar, aprender e crescer. É como se o mundo inteiro começasse a responder à certeza que você carrega dentro de si, conspirando silenciosamente a favor daqueles que não vacilam, daqueles que transformaram a convicção em ação diária e inabalável. Afinal, a vida não entrega suas maiores recompensas aos que duvidam, mas àqueles que têm a ousadia de acreditar primeiro, agir depois e provar com resultados que estavam certos o tempo todo. A paixão é o combustível invisível que transforma trabalho em obra e esforço em prazer. Muitos que completam 35 anos creem que é tarde demais para acender esse fogo. O medo mais comum é este: e se eu descobrir tarde demais? E se minha família depende do meu salário? Entendo esse receio. Senti-o também em minha jornada. Mas a descoberta da paixão não exige abandonar tudo de imediato. Exige coragem para começar, mesmo que aos poucos. Pergunte a si:
Qual atividade faz o tempo desaparecer por você? O que você faria por horas e voltaria sorrindo, mesmo sem recompensa imediata? Essa é a pista mais honesta que você receberá. Percebi algo que poucos realmente entendem. Homens e mulheres que prosperaram de verdade compartilhavam algo invisível, mas decisivo. Não era sorte, talento nato ou conexões privilegiadas. Era paixão, paixão genuína pelo que faziam. Aqueles que a possuíam mantinham energia vibrante, perseverança inabalável e uma alegria silenciosa mesmo quando, por anos, o mundo parecia ignorar seus esforços. Eles enfrentavam atrasos, fracassos e a ausência de reconhecimento com uma força que parecia sobrenatural, porque a paixão transformava cada dificuldade em combustível, cada obstáculo em treino, cada tarefa repetitiva em passo rumo à maestria. Muitos acreditam que paixão é um luxo de jovens sem responsabilidades, um capricho de quem ainda não conhece as dificuldades da vida. Estão enganados. Paixão é a força que dá sentido ao sacrifício diário, que transforma obrigações cansativas em desafios estimulantes e que converte simples atividades em exercícios de excelência. É a energia que mantém o corpo e a mente em movimento quando o resto do mundo parece dizer desista. A psicologia moderna confirma o que os grandes da história já sabiam intuitivamente. Quando encontramos realização nas próprias ações, quando o trabalho oferece crescimento, reconhecimento e significado profundo, a satisfação deixa de ser momentânea e se torna duradoura. Não se trata de recompensa externa imediata, mas de uma sensação interna de propósito que eleva cada gesto, cada decisão, cada esforço. Quem encontra essa paixão não trabalha apenas para sobreviver. Trabalha para se tornar extraordinário, e é essa força invisível que distingue os que deixam um legado daqueles que simplesmente passam pela vida sem deixar marca. Se você ainda pensa que paixão é algo opcional, reflita o que realmente mantém você acordado à noite, pensando, sonhando, buscando. Aquilo que desperta seu entusiasmo, mesmo em meio à rotina, é a centelha que pode transformar os próximos anos da sua vida em uma trajetória de conquistas que antes pareciam impossíveis. A paixão não é luxo, é poder. Poder que move, transforma e eterniza. Lembro-me vividamente de um período em que eu poderia ter escolhido a segurança e a rotina. Havia propostas fáceis, caminhos prontos. Em vez disso, optei por seguir uma curiosidade que me consumia, entender por que alguns homens convertiam intenção em triunfo e outros não. Essa escolha não pagou todas as contas de imediato. Houve noites de incerteza, mas a cada história que eu colhia, a cada vida que eu estudava, sentia crescer dentro de mim uma chama que transformava o labor em propósito. O sentimento que me dominava não era só contentamento intelectual, era uma alegria tão profunda que me acordava cedo e me fazia trabalhar mais feliz do que jamais fora por simples ganho material. Isso mudou minha vida e aos 35 ou depois pode mudar a sua também. Se você teme que paixão e dinheiro sejam inimigos, ouça isto. A busca por significado e o zelo por uma atividade que o preencha não é contrária à prosperidade. Frequentemente é sua base. Quando o trabalho entrega ao homem realização e a sensação de estar contribuindo para algo maior, surgem criatividade e resistência que atraem oportunidades. Viktor Frankl, por exemplo, mostrou que encontrar propósito em uma tarefa ou missão chega a sustentar o espírito nas circunstâncias mais extremas. O sentido que damos ao que fazemos determina, em grande medida, nossa saúde interior. Agora, vou falar com clareza sobre como aplicar isto em 3 dias práticos, sem grandes sacrifícios e pensados para quem tem família, contas e pouco tempo livre. Dia 1. Reserve 1 hora, pode ser após o jantar, e escreva uma lista de 25 atividades que já lhe deram prazer, pequenas e grandes,
consertar algo, cozinhar, explicar algo a alguém, desenhar, organizar. Não poupe ideias. Ao final, escolha 3 que você pode testar em tempo curto. Dia 2. Execute uma dessas atividades por pelo menos 60 minutos, como se fosse um experimento científico. Observe quando perde a noção do tempo, que pensamentos surgem, que energia aparece depois. Anote tudo. Dia 3. Transforme o que funcionou em um microprojeto de 30 dias. Uma rotina de 15 e 30 minutos por dia. E defina um pequeno indicador de progresso. Eis: produzir uma peça, escrever uma página, vender uma unidade. Esse projeto não precisa ser um plano de carreira imediato. É uma sonda para descobrir se há ali combustível suficiente para uma mudança maior. Para não parecer teoria vazia, imagine isto aplicado à maioria das pessoas. Um funcionário de 40 anos que gosta de carpintaria nas horas vagas não precisa largar o emprego no primeiro mês. Ele testa, constrói uma prateleira por dia, oferta a amigos, recebe pedidos pequenos. Em meses, percebe que a atividade trouxe não só renda extra, mas um vigor novo. Ele caminha com outra postura, sua confiança cresce e o pequeno negócio começa a chamar atenção. Essa progressão do gosto secreto ao hábito consistente é o caminho prático que a paixão oferece. Se a objeção que aparece é "mas, e se eu não soube escolher?", respondo com outra pergunta. Quando você já tentou alguma coisa de verdade por poucas semanas e persistiu, não teve ao menos uma pista? Paixão rara vez se revela como um estalo perfeito. Ela surge em faíscas. Tente, refine, repita. E lembre-se, a busca por significado e realização no trabalho não é apenas sentimento romântico. Teóricos influentes concluíram que as necessidades mais elevadas do homem, reconhecimento, crescimento, autorrealização, são as que trazem maior bem-estar quando satisfeitas. Buscar paixão é, portanto, buscar níveis superiores de vida. Antes de terminar, proponho um pequeno desafio. Durante 3 dias, antes de dormir, escreva uma linha sobre a única ação que fez naquele dia que mais o aproximou de algo que ama. Ao fim dos 3 dias, some essas ações e pergunte-se: consigo repetir isso 30 vezes? Se a resposta for sim, você tem um caminho. Se for não, ajuste. Reduce o tempo, mude a atividade. Tente outra pista da sua lista de 25. Não deixe que o medo do resultado, vou falhar financeiramente, impeça o teste da possibilidade. A paixão, quando alimentada com pequenos atos repetidos e com clareza do propósito, tende a crescer e a criar novas portas. Encontrar e cultivar paixão aos 35 plus não é um capricho, é um ato de responsabilidade consigo mesmo e com aqueles que dependem de você. Não entregue sua vida ao piloto automático só porque é o caminho mais fácil. Experimente com método e coragem e permita que o que realmente o move comece a mandar ordens no resto do seu dia. A ação é o elo invisível que transforma sonhos em realidade. Pense bem. Quantas ideias você já teve e que hoje existem apenas na sua mente? Quantos planos promissores foram engavetados por medo, procrastinação ou pela busca do momento perfeito? A verdade é dura, mas libertadora. O mundo não recompensa intenções, recompensa movimentos. Cada passo, mesmo pequeno, gera impulso. Cada tentativa, mesmo que pareça insignificante, cria aprendizado e revela oportunidades que jamais apareceriam se você ficasse parado. Quando decidi colocar minhas ideias em prática, percebi que a dúvida e o medo diminuíam apenas quando a ação se tornava rotina. A ação cria clareza e a clareza alimenta a confiança. Imagine acordar amanhã e ter diante de si 3 tarefas simples, mas transformadoras. Ligar para alguém que pode abrir uma porta, iniciar um projeto que você vinha postergando, aprender algo que expanda seu horizonte. 3 ações,
3 dias. 3 movimentos que, somados, começam a reconfigurar a sua realidade. O segredo está em não esperar pelo momento perfeito. A vida, especialmente depois dos 35, não espera. Ela recompensa quem se move, quem escolhe começar agora, mesmo com medo, mesmo com incerteza. A consistência diária, por mais simples que seja, gera momentum. Um e-mail enviado, um telefonema feito, uma ideia escrita no papel. Cada gesto é um tijolo na construção de uma vida nova. E quando você olha para trás, percebe que os pequenos atos de coragem se transformaram em conquistas que pareciam impossíveis. Durante esses 3 dias, não subestime o poder das suas ações. Elas vão mostrar a você a diferença entre esperar pela sorte e criar a própria sorte. E a cada passo dado, você se aproxima não apenas dos seus objetivos, mas da versão de si mesmo capaz de conquistar tudo aquilo que até ontem parecia distante. A ação não é apenas movimento, é transformação. É o que separa quem sonha de quem realiza. O que você precisa levar daqui é simples, mas poderoso. A mudança começa na forma como você conversa consigo mesmo e nas pequenas ações que você toma todos os dias. 3 dias podem ser suficientes para acender a chama da sua confiança, clareza e paixão. E cada passo que você der a partir daí se transforma em um impulso capaz de reconfigurar toda a sua vida. E lembre-se, isso é só o começo. No próximo vídeo que está aparecendo na tela, vamos subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, mostrando como transformar esses primeiros movimentos em resultados ainda maiores, para que você se torne pelo menos 1% melhor do que é agora. Obrigado por me acompanhar até aqui. Espero você no próximo vídeo, pronto para avançar mais um passo rumo à vida que você realmente merece.